Hanuka, um perdedor feio e antissocial, vive sua vida diária, sofrendo bullying dos colegas por sentar-se ao lado da vilã da escola, Ayaka. Mas a vida toma um rumo dramático quando Ayaka o resgata e revela sua verdadeira natureza como uma poderosa bruxa. A partir daquele dia, Ayaka o protege de bruxas malignas, enquanto ele pode aplaudi-la quando bem entender. No entanto, antes de tudo isso, Honoka está a caminho da escola e percebe todos se aglomerando em torno de uma garota chamada Ayaka, assim que ela entra no ônibus. Ela caminha majestosamente por entre eles, enquanto Honoka é empurrado para o lado, como o personagem secundário que é. Honoka lembra que ela é na verdade a filha da presidente. Ele pensa que poderia simplesmente ir à escola no carro dela e não entende por que ela pega o ônibus. Hanuka nunca pensou que teria algo a ver com ela, mas Ayaka acabou sentando-se ao seu lado. Mesmo sentados juntos, os dois nunca haviam conversado. Ele acidentalmente deixa cair sua borracha e Ayaka a pega para ele. Mais tarde naquele dia, Hanuka sofre bullying das garotas de sua turma por causa do que Ayaka fez, e também é espancado pelos meninos. Em seguida, Hanuka está cuidando do trabalho de sua professora, quando uma garota se aproxima sorrateiramente e, após roubar os papéis, retorna para Ayaka. Como de costume, as garotas cercam Ayaka e contam a ela o que comeram no café da manhã, enquanto ela as ignora e Hanuka é empurrado para longe como sempre. Depois da escola, os meninos de sua turma convidam Hanuka para o karaokê, mas ele recusa devido aos seus deveres de classe. Depois, ele sai da sala para jogar o lixo fora e nota um brinquedo de pelúcia dentro. Ele o pega e percebe o clima daquele dia escrito nele. Nesse exato momento, Hanuka vê todo o prédio da escola caindo sobre ele e surta, pensando que perderá a vida sem ter tido nenhuma ação. Acaba caindo sobre ele, mas por sorte, Ayaka consegue salvá-lo e Honoka percebe que estão voando no ar. De repente, alguns coelhos robôs começam a atacá-los. Ayaka o joga para cima e começa a lutar contra os robôs, conseguindo pegá-lo depois de derrotá-los. Mesmo assim, os coelhos se levantam novamente e Ayaka aconselha Honoka a ficar perto. Ela começa a lutar contra eles com sua vassoura e, eventualmente, os ataca com fogo. No entanto, o fogo não os afeta muito e Honoka percebe uma garota chamando-o para perto dela. Ele vai naquela direção enquanto Ayaka consegue derrotar os coelhos robôs. Infelizmente, Honoka é confrontado por muito mais desses robôs e eles o fazem ajoelhar. Um dos robôs avança com um machado pronto para decapitá-lo. Honoka tenta se acalmar pensando que todos esses eventos devem ser um sonho. De repente, o coelho é atacado e Ayaka o repreende por não ter ficado perto dela. Ela o informa que salvar pessoas é sua missão, dizendo para ele não se preocupar mesmo que esteja confuso. Ayaka então chama Honoka de sua princesa, o que Honoka realmente não entende. Ele então percebe o cabelo de Ayaka queimando e pergunta por que ela o cobriu. Ayaka responde que é porque ele é a princesa dela. Surpreendentemente, Honoka fica bravo e diz a Ayaka que ela deveria tê-lo deixado em paz, acrescentando que ela não deveria estragar aquele cabelo dado pelos deuses por um NPC como ele. Ele então fica envergonhado pelo que disse e protege Ayaka de um coelho, fazendo-o cair no chão. Hanuka o pega e o enterra em seus seios como recompensa. Os coelhos começam a se levantar novamente e ela usa uma de suas habilidades extremas para derrotá-los. Mais tarde, Hanuka se encontra dentro do quarto particular de Ayaka na escola. Ele a lembra vestida de bruxa e se pergunta se tudo foi um sonho. Ela promete explicar tudo um dia e sugere irem para casa juntos, já que não há necessidade de protegê-lo em segredo. Hanuka percebe que os dois sempre estiveram fazendo coisas juntos e se pergunta o que isso significa. No caminho de volta, Ayaka diz a Honoka que ele é seu mestre e o convida a andar ao lado dela. Na manhã seguinte, Honoka pega o ônibus e Ayaka acaba sentando-se ao lado dele. Todos ficam com ciúmes enquanto Ayaka caminha ao lado de Honoka a caminho da aula. Honoka então vai ao banheiro e é espancado mais uma vez no caminho de volta. Mas antes que pudessem fazer algo pior, Ayaka chega, fazendo-o soltar Honoka. Ela então diz a Honoka que se alguém mexesse com ele, ela faria questão de queimá-los. Durante o almoço, ele é forçado a sentar-se ao lado de Ayaka, e as outras garotas começam a reclamar dela andar com um perdedor de baixo nível. No entanto, ela ignora todas elas. Honoka pede a ela para dar um tempo aos seus fãs também, mas Ayaka responde que com quem ela come é a escolha dela. Ele responde que também é a escolha dele voltar e ir embora. No caminho de volta, Honoka se arrepende de ter se comportado rudemente com Ayaka e percebe que o prédio da escola voltou ao normal. Nesse momento, uma garota informa Honoka que era magia de ilusão e que ela queria descobrir se ele era inofensivo ou não. Por isso fez o que fez. Ela então caminha em direção a Honoka dizendo que veio por ele. A garota se apresenta como Tampopo e restringe os movimentos de Honoka, mas Ayaka consegue salvá-lo. Tampopo diz que Honoka pertence à torre e que ela o levará para lá. Os coelhos robôs começaram a aparecer novamente, e desta vez, Tampopo trouxe 1 tonelada deles. Todos começam a cercar os dois, e o confronto resulta em uma explosão. Honoka acorda e percebe que Ayaka o protegeu do ataque deles e se feriu em seu lugar. Ele percebe que não ter escutado Ayaka a feriu, e decide acreditar em Ayaka, aconteça o que acontecer. Ela o faz prometer que Honoka não fugirá durante o almoço, e menciona que está bem, considerando que seu corpo é feito de fogo. De repente, todos os coelhos começam a queimar e Ayaka emerge do fogo. Ela começa a queimá-los e Tampopo consegue escapar no último instante. Em seguida, Honoka se troca novamente e os dois voltam para casa.
Hanoka agradece a Ayaka por lhe dar sua salsicha durante o almoço. No dia seguinte, a professora deles apresenta Tampopo como a nova aluna transferida, junto com Rin, Kotsu, Mei e Kana. Hanoka percebe que há mais delas, e Ayaka responde que todas são bruxas. Enquanto viajava no ônibus, Hanoka se lembra de todos os eventos que aconteceram nos últimos dias, e o incomoda o fato de ser o único envolvido nessa confusão. Ele havia decidido obter algumas respostas de Ayaka hoje, e percebeu que ela não estava no ônibus. Hanoka se pergunta se ela foi atacada pelas bruxas e entra na sala de aula, vendo Ayaka ameaçando todas as bruxas com seu fogo. Hanoka percebe que não é a sala de aula deles, e Ayaka responde que lançou um feitiço para garantir que Hanoka viesse a esta sala. Ela chama isso de caça às bruxas e lembra Hanoka que está fazendo tudo isso porque ele parece estar incomodado com a chegada da nova bruxa. Aparentemente, uma das bruxas escapou de Ayaka e ela decidiu torturar as outras, esperando que a última retornasse. Ele então pede a Ayaka para parar e Tampopo começa a gritar com Ayaka por atacá-las do nada. Tampopo então culpa Hanoka por não disciplinar Ayaka corretamente, e ele argumenta que os dois são apenas colegas de classe e não têm esse tipo de relacionamento. Ayaka sugere queimar Tampopo, mas Hanoka recusa e pergunta a Tampopo a razão pela qual ela o persegue. Tampopo imagina que Ayaka não lhe contou e informa Hanoka que Ayaka está do lado que tem escondido Hanoka todo esse tempo. Aparentemente, Tampopo não guarda rancor e apenas quer o corpo dele, especificamente a coisa branca dentro dele. Kana diz que Hanoka pode estar entendendo mal, mas Tampopo não compreende do que ela está falando. Enquanto isso, Hanoka começa a surtar depois de pensar na coisa branca. Tampopo então os aconselha a não serem tão despreocupados, pois uma delas ainda está foragida. De repente, um líquido preto começa a cair do teto e Mei emerge, caindo em cima de Hanoka. Ela bloqueia os ataques de Ayaka e liberta as outras 4 bruxas. Mei então agarra Hanoka e repreende as outras 4 por terem sido capturadas tão facilmente. Nesse momento, uma explosão ocorre e Ayaka caminha em direção a Mei. Ela avisa Ayaka para não avançar ou seu tigre de estimação arrancará a cabeça de Hanoka. Ayaka tranquiliza Hanoka de que o salvará e se pergunta como deveria cozinhar a garota do tapa-olho. Mei pensou que Ayaka estava protegendo a coisa branca de Hanoka, mas acontece que o próprio garoto é valioso para ela. Ela então lembra a Ayaka que Hanoka está atualmente em suas mãos, e justo quando o tigre morde, Ayaka queima seu rosto e Mei percebe que Ayaka tem a mesma lesão que Hanoka. Antes que pudesse cozinhá-la viva, Mei decide ir embora e os coelhos levam as outras garotas para um lugar seguro. Logo depois, Hanoka acorda no quarto de Ayaka e questiona por que ela está usando um cachecol. Ela dá uma desculpa e menciona que queria que ele vivesse uma vida normal. Mas se as coisas continuarem assim, ele continuará sendo atacado por outras bruxas. Para restaurar a paz, Ayaka precisa agir e derrotar o mentor por trás de tudo isso. No entanto, Ayaka não sabe quem pode ser o mentor, e Hanoka pensa em como ela nunca lhe conta nada para o bem dele. Ele também percebe que ela provavelmente está escondendo seus ferimentos atrás daquele cachecol. Eventualmente, ele pede a Ayaka para lhe contar tudo sobre bruxas, e solicita que o torne seu aprendiz. Em outro lugar, algumas criaturas de aparência estranha estão tendo uma reunião. Kazane pergunta a Kronwar a razão pela qual uma vilã como ela quer encontrá-la. Kronwar lembra Kazane que estão se encontrando após 140 anos e como é costume cumprimentar a bruxa que governa uma área. Kazane lembra Kronwar que ela é uma bruxa da torre, e embora Kronwar concorde, ela também diz a Kazane que são camaradas que sobreviveram juntas. Ela tinha ouvido que os subordinados de Medusa arranjaram briga com o povo de Kazane e disse que a guerra poderia estourar mais cedo ou mais tarde. No dia seguinte, Hanoka recebe uma ligação de Ayaka e sai, pois ela sugere um encontro. Hanoka está nervoso, pois está encontrando a garota mais bonita da escola e logo depois ela chega. Os dois caminham pela cidade e Yoka se recusa a dizer para onde estão indo. Em seguida, ela informa Hanoka que é uma bruxa empregada pela oficina. As bruxas no mundo são divididas em 2 tipos, e as que protegem o mundo são conhecidas como bruxas da oficina. O trabalho delas é monitorar as cidades e garantir que a magia não seja usada para atos malignos. Elas montam uma oficina em cada setor designado e residem nesse setor para protegê-lo. Enquanto isso, o outro tipo de bruxa usa magia por razões egoístas, e está sempre tramando para trazer o caos ao mundo. Se Hanoka caísse nas mãos das bruxas da torre, o desastre cairia sobre este mundo. Eventualmente, os dois acabam em um café e Hanoka pede um sorvete. De repente, uma garota com um corpo exuberante vem correndo e cumprimenta Ayaka caindo na mesa. A magia de Rio congela o sorvete de Hanoka e ela informa Ayaka que Kronwar está atualmente presente na cidade junto com a equipe Estrela e a equipe Flor de Cerejeira. No entanto, vendo que Ayaka parece irritada com a tagarelice contínua de Rio, ele decide ir embora. Ela então o leva às compras, onde ele nota uma garota ajudando uma criança perdida, pensando que seria um desastre se Ayaka fosse ajudar o garoto. Aquela garota então percebe que Hanoka é o alvo que ela estava procurando e empurra a criança para o lado. Instantaneamente, ela prende Hanoka no chão e suas amigas se preparam para lutar contra Ayaka, mas a magia de fogo dela as afasta e Hanoka consegue escapar também.
A outra bruxa chamada Ei começa a chover balas em Ayaka e então vai para sua espada, que Ayaka acaba queimando. Eventualmente ela explode as 3 bruxas e as 3 bruxas decidem ir embora, dizendo que Ayaka teve sorte. No caminho de volta, Hanoka se desculpa por ser tão fraco quanto um graveto e Ayaka concorda. Ela então menciona que seria melhor para ele aprender um pouco sobre magia e espera que encontrem um mentor em breve. Hanoka então pergunta a Ayaka a razão pela qual ela não está escondendo se as bruxas da torre o querem tanto, mas ela pede para ele não se preocupar com essas coisas. Ayaka o aconselha a se preocupar mais com seu rosto, que repele mulheres, do que com outras coisas. Os dois então chegam à oficina onde Kazan repreende Ayaka por criar uma bagunça no shopping. Hanoka tenta assumir a culpa, e Kazan menciona que Ayaka é sua filha, e diz a Hanoka que é um costume que a pessoa seja levada ao superior da bruxa que está aceitando um aprendiz. As 5 bruxas aparecem na frente deles mais uma vez, e Ayaka aconselha Honoka a observar sua professora e aprender. Todas as 5 entram em formação, mas basta uma explosão para afastá-las. Depois de chegar à escola, Honoka abre seu armário e encontra uma tonelada de cartas cheias de ameaças. Depois eles estão a caminho da aula, e Ayaka diz que mesmo que a batalha termine rapidamente, ainda há muito que Hanoka pode aprender com ele. Depois de entrar na sala, Ayaka coloca um monte de livros na frente de Hanoka e começa a ensiná-lo. Durante a aula de educação física, a professora sugere jogar tênis e Ayaka pede a Honoka para fazer dupla. A professora também diz a Honoka para fazer dupla com Ayaka, pois as garotas não conseguem lidar com ela sozinhas. Ela também chama isso de parte do treinamento dele. Enquanto Ayaka está jogando bem, Honoka começa a custar-lhes o jogo. Mesmo assim, ela o ajuda a se levantar e lhe mostra a maneira correta de segurar a raquete. Finalmente, é hora de ir para casa e Honoka se pergunta por que ele é um perdedor tão grande. Ayaka sugere irem para casa, pois Honoka parece exausto demais para continuar o treinamento. Depois de entrar no ônibus, Honoka menciona como nunca pensou que a escola deles seria uma oficina. Nesse momento, Ayaka nota Cronwar sentada no banco de trás e ela lhe diz para ficar onde está. Cronwar então se levanta e começa a caminhar em direção a eles, dizendo a Ayaka para apreciar sua entrada resplandecente. Ayaka tenta atacar, mas Cronwar usa sua magia para congelá-la no lugar. Hanoka então se coloca na frente de Ayaka e diz a Cronwar para parar, mas ela diz a Hanoka que mesmo que ela arranque seu coração, Ayaka não perderá a vida. Em seguida, Cronwar esfaqueia Hanoka no estômago, mas ele percebe que não há ferimento. De repente, Ayaka cai no chão e Hanoka percebe que ela está sangrando. Cronwar diz a Hanoka que ela está ferida no lugar onde ele foi esfaqueado, o que significa que qualquer lesão que ele sofra é infligida ao corpo de Ayaka. Só funciona quando estão próximos um do outro, e também há momentos em que não funciona. Hanoka tenta argumentar e Cronwar manda ele calar a boca. Ela então menciona que é a regra para quem assina um contrato com Honoka. Aparentemente, Ayaka pegou emprestado os poderes dele para se tornar uma bruxa invencível, prometendo servi-lo e sacrificar-se por ele. Cronwar ainda diz que ele precisa liberar mais de seus poderes para salvar Ayaka, e lhe mostra uma pílula que pode ajudar. Hanoka parece hesitante ao lembrar que as bruxas da torre querem a destruição do mundo, mas Cronwar diz que não se importa com o mundo e lembra Hanoka que a pílula é a única maneira de salvar Ayaka. Ela então coloca a pílula na boca e a aproxima de Hanoka, mas Ayaka a faz explodir. Ela tranquiliza Honoka de que um ferimento como aquele não é grande coisa e pede para ele fechar os olhos, pois ela vai se transformar em outra coisa. De repente, Ayaka agarra Cromwell pela garganta e a prende no chão. Cromwell acha os poderes de Ayaka bastante bonitos, mas decide ir embora, pois sua barreira começa a enfraquecer. Depois, Hanoka se encontra no ponto de ônibus com Ayaka deitada ao lado dele. Ele a leva para a enfermaria sem fazer nada estranho com ela. Depois de chegar em casa, ele guarda a pílula que Cromar lhe deu na gaveta. No dia seguinte, é finalmente hora do treinamento e Ayaka começa a tirar fotos de Hinoka, que está usando uma fantasia de bruxa. Dito isso, a primeira lição é sobre as vestes que estão usando. Ela pede para ele pular, e a veste o leva a uma altura surpreendente, onde os pássaros começam a atacá-lo. Por sorte, Ayaka consegue pegá-lo e o aconselha a segurá-la se quiser uma explicação melhor. Hanoka não perde essa experiência única na vida, e intencionalmente toca as áreas onde o sol não brilha, fazendo parecer um erro. Depois de segurá-la, Hanoka percebe que ela é realmente leve, o que o deixa preocupado com a dieta dela. Em outro lugar, Tampopo entra em uma briga com a Ai, que não quer que eles tragam a lhama de saque para a escola. Hanoka finalmente entende que a veste torna o corpo mais leve, e Ayaka então tira sua vassoura, informando-o que ela está guardada dentro da veste. Ele então tenta tirar a sua própria, mas não consegue. Nesse momento, os outros alunos começam a chegar na academia e Hanoka começa a entrar em pânico. Mas Ayaka menciona que eles não podem vê-los devido às vestes. Ela então pergunta a Hanoka se lugares altos o incomodam e começa a voar em sua vassoura enquanto carrega Hinoka. Sem esperar pela resposta dele, ela diz a Hinoka que esta é a sua prática de voo até que ele tire sua própria vassoura e o informa que as bruxas da oficina patrulham a cidade assim todos os dias. Os dois voam pela cidade e mais tarde sentam juntos para assistir ao pôr do sol, onde Hanoka se cansa e descansa no ombro dela. Em seguida, Ayaka e Hanoka estão a caminho da escola e ele conta a Ayaka sobre o garoto que está sofrendo bullying. Ela responde que o único trabalho deles é para as bruxas más e que isso é trabalho para a polícia. Hanoka argumenta que o aluno é da escola deles e promete não usar magia, mas ela ainda recusa.
Não tendo outra escolha, Hanoka surpreendentemente tira sua própria vassoura e pula da vassoura de Ayaka. Pouco antes de beijar o chão, ele ganha controle e colide com os valentões, salvando a garota. Os valentões então começam a encurralar Honoka quando, de repente, Ayaka aparece e os queima até virarem cinzas. Acontece que aquelas bruxas eram da torre e armaram uma armadilha, pois conheciam a personalidade de Honoka. Dois guardas estão conversando sobre Medusa e se perguntam por que ela tem que ser trancada com tanta segurança. Ele não entende por que selá-la no subsolo, mantê-la firmemente contida e postar guardas para vigiar conforme necessário. O outro guarda menciona que se ela sair, o mundo estará acabado. Pelo menos foi o que o diretor da prisão lhe disse, mas ele não acredita. No entanto, o fato de ela ser mantida em tal condição deixa claro que tipo de criatura ela é. De repente, Medusa sorri, fazendo o guarda surtar, e o cristal ao redor dela começa a quebrar. Em outro lugar, as 5 bruxas da torre estão fazendo um plano para lidar com Ayaka, e Rin lhes diz para não lutar mais contra a bruxa de fogo. Tampouco começa a discutir, mas Rin explica que eles deveriam esperar Hanoka ficar sozinho e atacá-lo em vez disso. As bruxas decidem seguir com este plano, mas Tampouco interrompe, dizendo que aqueles dois estão sempre juntos. Promoer acaba ouvindo a conversa deles e pede para se juntar também. Por outro lado, Hanoka acorda e vai ao banheiro onde sua irmã Kasumi o cumprimenta. Enquanto ele escova os dentes, Kasumi tenta arrumar o cabelo dele. Ela então pergunta a Hanoka sobre a garota que ligou no fim de semana passado. Hanoka acaba dando uma desculpa, e Kasumi pergunta a razão pela qual ela ligou. Hanoka responde que ela o informou sobre o dia divertido que teriam na segunda-feira, onde a turma fará uma exposição de escultura de pinguins em velocidade. Kasumi então questiona a razão pela qual ele saiu de casa com tanta pressa depois, e Hanoka diz que saiu para comprar o cinzel certo, pois queria o de 120 graus. Kasumi acaba acreditando no que ele acabou de dizer, apenas para depois colocar o pente na garganta de Hanoka, perguntando se aquela era uma ligação de Ayaka. Honoka tenta mentir mais uma vez, mas Kasumi menciona que ouviu os rumores e as pessoas estão começando a fazer bullying com ela só porque ela é irmã dele. Hanoka responde que é apenas uma coincidência, pois os dois pegam o mesmo ônibus e sentam um ao lado do outro, fazendo Kasumi ameaçá-lo com o secador de cabelo. Ela então lembra a Hanoka como ele foi ao ponto de encontro uma hora antes, e disse a Ayaka que tinha acabado de chegar, fazendo Hanoka perceber que Kasumi o seguiu. Além disso, ela viu tudo o que fizeram e decidiu visitar o quarto dele tarde para fazer mais perguntas. A caminho da escola, Hanoka se pergunta se deveria manter isso em segredo de sua irmã, e pensa em como Kasumi tem sido intimidada por causa dele. Hanoka então percebe que o ônibus está prestes a partir, e corre em sua direção, mas tropeça e cai na frente de Tampopo. Em outro lugar, as outras 3 bruxas encurralaram a Ayaka, e Mei tenta tocá-la, mas é impedida. Isso resulta nas 3 atacando-a de uma vez. Enquanto isso, Tempopo diz a Honoka que a bruxa do fogo provavelmente está sendo dominada, pois o plano delas era dividi-los e conquistar ambos. Isso a lembra de quando Cronoar lhes disse que a melhor forma de atacar é separando-os, já que Ayaka absorve poderes de Honoka, o que a torna invencível. Ela ainda mencionou que se a professora deles, Medusa, descobrisse que eles se associaram a Cronoar, poderiam estar em apuros. Mas Cronoar não recebeu a reação que esperava, fazendo-a perceber que Medusa era muito branda com eles. De volta ao presente, Tempopo ordena que seus coelhos levem Hanoka embora, enquanto ele pensa em uma maneira de chegar até Ayaka. De repente, um urso de pelúcia gigante, com aparência de venda de garagem, aparece e agarra os coelhos. Hanoka nota Kasumi em cima dele e ele destrói os outros coelhos também. Tampopo então cria seu próprio coelho gigante e os dois começam a lutar. Por sorte, o urso de pelúcia o derruba, e o coelho age como se estivesse se desculpando, apenas para atacar o urso novamente. Em outro lugar, Ai está discutindo com um funcionário da loja por não ter permissão para trazer sua lhama para dentro novamente. Por outro lado, a luta entre o urso e o coelho continua, e o urso começa a ter um pouco de dificuldade. O coelho então pula no urso e acaba recebendo um soco brutal em troca, fazendo-o cair no chão. Ai e os outros começam a entrar em pânico, e a lhama também foge. De repente, um dinossauro aparece e empurra o urso para longe. Agora que é 2 contra 1, Kasumi decide usar sua carta trunfo e seu urso cresce ainda mais, fazendo os outros dois parecerem formigas em comparação. Ela menciona que seu dever é proteger seu irmão e esmaga os dois. Enquanto isso, Kasumi vê as notícias sobre a luta na televisão e fica enfurecida. As bruxas da torre acabam fugindo e Kasumi ajuda Hanoka a se levantar. Hanoka então menciona que não podem relaxar, pois Ayaka está em perigo, mas ela aponta que Ayaka está sentada no urso de pelúcia. Ele corre em direção a Ayaka e solta um suspiro de alívio ao perceber que ela está ilesa. Isso resulta em Kasumi ficando furiosa, pois ele não a agradece, mesmo sendo ela quem o protegeu em primeiro lugar. Ela então lembra a Ayaka que ela pode estar encarregada dele fora de casa, mas enquanto Honoka está em casa, Kasumi é quem está encarregada de protegê-lo. Em seguida, Ayaka diz a Honoka que ele pode ter se sentido sozinho sem ela, e decide protegê-lo 24 horas por dia e pede para ele ficar em sua casa. Enquanto isso, Ai e as bruxas encontram o jacaré gordo e esquisito de Cromwell e decidem lutar contra ele. Ao mesmo tempo, as bruxas que encurralaram Ayaka estão amarradas a um poste de sinalização.
Cromwell percebe que seu plano falhou mais uma vez, e elas decidem descobrir mais sobre o passado deles, antes de fazer Hanoka engolir a pílula. O jacaré acaba capturando todas as bruxas da torre para Cromwell, e Kazani descobre que Medusa escapou e agradece a pessoa pela informação, pensando que as coisas podem ficar barulhentas. Ayaka está presente na casa de Honoka e a mãe dele se curva diante dela, pedindo que cuide de seu filho. Enquanto Ayaka coloca uma tonelada de açúcar em seu chá, a mãe deles pede a Honoka e Kasumi para ficarem quietos, pois ela tem algo importante a dizer. Em seguida, a mãe dele diz a Honoka que Ayaka é sua noiva e Kasumi tenta confrontá-la. A mãe deles elabora que ela e Kazani se conhecem desde que estavam na escola, as duas se tornaram muito próximas e até queriam se casar, mas não foi possível, então acabaram com alguns moderadores do Discord. Mas quando tiveram filhos, fizeram a promessa de casá-los um com o outro. Ela então pergunta a Hanoka se ele conheceu Kazan e ele concorda, o que a deixa ainda mais encantada. A mãe dele ainda menciona que os dois já estão apaixonados e Hanoka tenta desfazer o mal-entendido, pensando que o relacionamento deles se deve unicamente às bruxas da torre. Eventualmente, Kazumi se levanta furiosamente e questiona a mãe por fazer piadas tão estranhas. A mãe deles diz a Kazumi para soltar o irmão de uma vez, lembrando-a de como ela sempre dorme com ele, invade quando ele toma banho e o faz coletar os itens raros no jogo que ela gosta. No entanto, Kazumi não acha estranho e, enquanto a mãe dele segura Kasumi, Honoka e Ayaka saem de casa. No caminho, ele se desculpa por sua família ser um pouco estranha, e Ayaka pergunta a Honoka se ele não se importa de morar com ela. Honoka responde que é uma rara oportunidade para ele, a conquistar, e menciona que se sente à vontade quando ela está perto dele. Ayaka então informa a Honoka que eles provavelmente se conheciam antes, e ela até tem algumas memórias, mas não consegue se lembrar delas por mais que tente. Atualmente, ela pensa que alguém os fez assim, alguém com conexões com os poderes dele. No entanto, ela se lembra de uma coisa: protegê-lo com sua vida. Eventualmente, uma limusine vem buscá-los e ela esconde as pequenas bonecas de Honoka espalhadas por ali. Logo depois, eles chegam à casa deles, que parece o Empire State Building. Todas as empregadas e mordomos dão as boas-vindas a Ayaka em casa e eles pegam o elevador que os leva ao 45º andar. Ao chegarem, encontram Medusa na frente deles e ela o envia para o 12º andar. Medusa então pede as últimas palavras de Ayaka e Ayaka decide ir com tudo desde o início, e com isso dito, a batalha começa. Enquanto isso, Hanoka fica preso no elevador e percebe que Ayaka não será invencível se ele não estiver presente ali. Sem hesitar, Hanoka veste seu manto quando, de repente, Ayaka cai no elevador. Ela o aconselha a pegar sua vassoura e fugir. Honoka também quer lutar e Ayaka o lembra que tudo o que ele sabe é como fugir. Nesse instante, os poderes de Medusa começam a transformar Ayaka em pedra, e Honoka concorda em fazer o que Medusa quiser se ela deixar Ayaka ir. Mas Medusa recusa, pois a alma dela está ligada à dele. Hanoka percebe que se ele não sair vivo, Ayaka também não viverá. Ele então se lembra da pílula que Cromwell lhe deu e se pergunta se é uma armadilha. Mas, no final, ele decide comer a pílula, o que resulta no aparecimento da Princesa Branca, Evermillion. A luta entre Medusa e Evermillion começa e Medusa começa a ser dominada. Kazani pensa em como a vida é pacífica até que sua casa explode. As 5 bruxas também estão relaxando sozinhas até que um deslizamento de terra atinge a escola. Kazani percebe que Medusa deve ser a culpada e ordena que todas as bruxas se reúnam e vão caçar bruxas. Após a explosão, Evermillion comenta que limpou a vista e aconselha Hanoka a não se mover, pois o prédio está tremendo. Ele então pede a Evermillion para devolver Ayaka ao normal e ela concorda. No entanto, isso lhe custará algo, e o que ela quer são seus olhos, ao que ele concorda. Evermillion então pede suas orelhas e ele concorda novamente até que ela diz a Hanoka que era tudo uma brincadeira e sussurra algo em seu ouvido. Hanoka começa a entrar em pânico, mas Evermillion diz que é a única maneira de acordar uma bela adormecida. Ela ainda diz a Hanoka que Ayaka ficou assim porque a crença dele nela não era forte o suficiente. Nesse instante, Medusa se levanta novamente e Evermillion diz a Honoka para se apressar. Com isso dito, Evermillion desaparece após aconselhá-lo a ter cuidado. Não tendo outra escolha, Honoka acaba beijando Ayaka em suas bochechas, o que desfaz a maldição. As 5 bruxas da torre tentam ajudar Medusa, mas Ayaka as afasta com um golpe. Em seguida, a segunda rodada da batalha entre Ayaka e Medusa começa. Ela consegue transformar o braço de Ayaka em pedra, mas ela o sacode facilmente. Depois disso, ambas se atacam e o ataque de Ayaka domina o de Medusa. Mais tarde naquela noite, Hanoka acorda e começa a perguntar a Ayaka se ela está bem. Ele então se pergunta se aquilo foi apenas um sonho, mas encontra Medusa sentada na cama ao lado dele. Ayaka promete explicar as coisas mais tarde e começa beijando-o na bochecha. De volta, a mãe está chorando porque Honoka partiu e Kazumi é convocada por Kazumi. Honoka nota todas as bruxas indo para algum lugar e Ayaka explica que uma convocação foi emitida, mas sua prioridade é a proteção de Honoka. Depois, Honoka volta para casa junto com Ayaka, oferecendo-lhe para morar com eles. Ayaka bate na porta do quarto de Hanoka para acordá-lo e percebe que está aberta. Ao mesmo tempo, Kasumi volta para casa e vai para o quarto de Hanoka vendo Ayaka em cima dele.
Durante o café da manhã, Kazumi questiona a permanência de Ayaka na casa deles, e quando a mãe tenta perguntar onde ela esteve a noite toda, Kazumi a cala e começa a chamá-la de idiota. Isso resulta na mãe caindo no chão devido ao choque que sentiu. Hanoka a leva para o futon e Kazumi se desculpa por descontar sua raiva na mãe. Ele então liga para o médico e sai para a escola. Em outro lugar, o fã-clube de Ayaka está tendo uma reunião, e é repreendido por não separar Hanoka de Ayaka. A presidente do conselho estudantil culpa a todos, incluindo Ryu e o professor de ciências deles. Ela então entrega essa tarefa a ele, ameaçando demitir Mikage se ele falhar. Isso resulta em Mikage chamando Ayaka e Honoka para seu quarto e dizendo a Honoka que ele tem causado problemas. Ele então pergunta se Honoka sabia como Ayaka era no ano passado e por que todos a chamam de princesa. Mikage então informa que a escola deles tem uma tradição onde todos votam em um aluno que servirá como o rosto da escola, e Ayaka foi a selecionada para ser essa aluna. No entanto, o problema é quando boatos ruins começam a se espalhar sobre esse aluno. Hanoka tenta argumentar, mas Mikage o lembra que os dois passam muito tempo juntos e diz que a princesa pertence a todos. Mesmo assim, Ayaka comenta que ninguém pode ficar entre eles. Mikage concorda que não pode separá-los, pois uma aluna modelo como ela é a segunda em comando da presidente do conselho e os informa como ele pode ser demitido se falhar. Com isso dito, Mikage usa um feitiço que transporta Honoka para um mundo de fadas. Ele garante a Honoka que Ayaka está bem, e diz para ele pensar nisso como um experimento científico. Em seguida, Mikage mostra a ele a réplica da pílula que ele engoliu, e Honoka tenta agir como se não soubesse. Mikage elabora ainda que seu corpo tem 5 selos. O primeiro é para manter a princesa branca presa, que agora está quebrado, e ele suspeita que Kazane possa se tornar sua inimiga. Aparentemente, o quartel-general confiou Hinoka a Kazane porque ela é uma bruxa poderosa, mas ela só aceitou se todos os selos dele permanecessem funcionais. É provável que os outros selos se quebrem em breve também, e ninguém pode impedi-lo agora. Felizmente, Kazane está preocupada com Medusa, e Mikage o aconselha a esconder isso, junto com o fato de que Ayaka está abrigando Medusa. De repente, o céu se abre e Ayaka aparece, certificando-se de que ele não fez nada estranho com Honoka. Em seguida, Honoka pede a todos para se reunirem no ginásio e a presidente do conselho estudantil informa Kazian sobre isso também. Ayaka então sobe ao palco e começa a falar. Ela começa a falar sobre como ser uma aluna modelo dessa escola lhe dá autoridade sobre os alunos e se eles amam ou não cabe a ela. Ela usa esse poder para demitir a atual presidente do conselho estudantil e fazer de Hanoka o novo. Hanoka tenta se opor a essa ideia, mas Ayaka lhe diz que ninguém que possa se opor a ele será deixado. Depois, Ryu apresenta Hanoka como o novo presidente e Ayaka como a nova vice-presidente. Os outros alunos começam a questionar Ayaka sobre sua decisão de fazer de um esquisito como ele o novo presidente. Surpreendentemente, Ayaka preparou um discurso para Honoka onde ele chama todos de seus servos, mas Honoka decide não usá-lo. Ele então diz a todos que não se tornou presidente do conselho estudantil, porque queria e pede a todos que o reconheçam por algum tempo e lhes dá permissão para demiti-lo se ele não for bom o suficiente. No caminho de volta para casa, Hanoka diz a Ayaka para parar de demitir pessoas aleatoriamente porque todos a admiram. Ele ainda diz a Ayaka que sempre haverá pessoas que se oporão a ele e pede a ela para confiar nele. Enquanto isso, Kazumi está observando os dois de longe e decide segui-los. Depois, os dois visitam uma loja onde Ayaka percebe Honoka sendo levado, e nesse instante, Kasumi atira em Ayaka com um tranquilizante e garante a Honoka que ela ficará bem, além do fato de que ela veio para levar seu irmão de volta. Em seguida, os irmãos estão voando em um avião feito de ursos de pelúcia e Kasumi diz a Honoka que eles estão indo para um lugar que ninguém conhece. Aparentemente, ela ouviu que Kazane poderia se tornar inimiga de Honoka e ela não pode ter certeza de que a filha dela também não se tornará. Acontece que Kazumi ouviu tudo o que Mikage disse e sua única escolha era fugir com ele. Hanoka responde que os selos se quebrarão e não importará para onde ele vá, mas Kazumi responde que ela pode lidar com isso com a irmã. De repente, eles notam Ayaka montada em um dragão e o seguindo. Ela começa a atacar e Hanoka diz a Kasumi para se render, mas ela recusa. No entanto, eles continuam fugindo de Ayaka até que o avião colide com uma torre. Hanoka cai e Ayaka também pula, conseguindo proteger tanto ele quanto Kasumi. Mais tarde, Hanoka acorda em seu quarto e pergunta sobre Kasumi e Ayaka responde que ela está dormindo em seu quarto. Ele então se desculpa com Ayaka pelo que Kasumi fez e Ayaka responde que Kasumi lhe mostrou como é um laço entre irmãos. Além disso, Ayaka se oferece para agir como a irmã mais nova de Honoka, mas ele recusa, dizendo que ela é mais como sua irmã mais velha do que sua irmã mais nova, e ela concorda em se tornar a irmã mais velha. Na manhã seguinte, Hanoka percebe que os ursos de pelúcia que ele comprou para Kasumi e Ayaka estão arruinados. Simultaneamente, Kazane informa a mãe de Hanoka que ela visitará a casa deles. A mãe deles, Komate, senta-se na frente das duas crianças e as informa que teve um caso depois de se casar e até teve um bebê. Ela o deixou com um parente distante, mas agora estão pedindo a Kimate para pegar a criança de volta. Kimate então apresenta essa criança que acaba sendo Ayaka. Na manhã seguinte, Hanoka vê Ayaka cozinhando para ele, e ele questiona se ela realmente é sua irmã mais velha.
mas Ayaka pede para ele se dirigir a ela como sempre faz. Aparentemente Kimachi partiu com Kazane e levou Kasumi junto. Hanoka elogia a sopa de miso que ela fez, e Ayaka então começa a lavar a louça. Ayaka diz a Hanoka que está usando seu uniforme no fim de semana porque todas as suas roupas foram levadas pelo vento, e Honoka menciona que ele simplesmente adormeceu no dele. Enquanto isso, Tempopo os está espreitando e se lembra de como Ayaka os permitiu se esconder em seu quarto por enquanto. Ela questiona Medusa sobre se esconder assim, e ela responde que seu objetivo era levar Honoka sem usar seus olhos de pedra ou mãos de pedra, e ela perdeu porque subestimou Ayaka. Medusa ainda menciona que Ayaka não quer que Kazane saiba sobre Evermillion, e os está escondendo para manter a boca deles fechada também. Enquanto tiverem interesse mútuo, Ayaka não fará nada descuidado. 6 horas antes, as 5 bruxas agiram pelas costas de Medusa para capturar Honoka. Elas notam Honoka dormindo e Ayaka sentada ao lado dele. As 5 continuam esperando Ayaka dormir, mas o dia seguinte chega e ela nunca o faz. Em seguida, Ayaka começa a ensinar matemática a Hanoka, dizendo que é para ele melhorar suas notas. Hanoka argumenta que se tornou aprendiz dela para aprender a lutar, mas ela responde que lutar é perigoso, pois as bruxas da torre poderiam expor seu elefante bebê ao mundo. Isso o faz perceber que ele não fez nenhum progresso desde que se tornou aprendiz dela, e a essa taxa ela pode começar a fazer todas as tarefas dele. Ele então pede a ela para fazer algo prático em vez disso, mas Ayako lembra que suas notas são mais baixas do que o número de corpos dela, e que eles podem não conseguir frequentar a mesma faculdade. Isso motiva Honoka e ele volta a estudar. De repente, começa a chover, e nesse instante, Komachi e os outros retornam. Ayaka diz a Honoka para se secar enquanto ela vai ajudar os outros. Nesse instante, as bruxas da torre se revelam e Kazane derruba Komachi e Kazumi para lutar com elas. No entanto, Ayaka começa a lutar contra Kazane, dizendo que não pode deixá-la tê-los. Vendo como ela não está se movendo, Kazane pede a Honoka para dizer a Ayaka para se mover. No entanto, ele se lembra do que Mikage disse e diz a Ayaka para não se mover. Ayaka então se transforma e Medusa aparece bem ao lado dela também. Do nada, Honoka começa a ver as memórias de Ayaka, onde ela faz um acordo com Medusa e apresenta a maçã da discórdia que mescla os poderes de duas bruxas. Medusa aceitou e Ayaka se tornou uma com Medusa para proteger Honoka. De volta ao presente, as duas se fundem em um único corpo, e Kazane menciona que o objetivo de Medusa era muito provavelmente encontrar uma sucessora, e ela escolheu Ayaka para o trabalho. Medusa menciona que o pensamento de Kazane se assemelha ao de um detetive aposentado que pensa demais. Kazane então começa a zombar da triste desculpa de cosplay que elas estão usando. Com isso dito, a luta entre as duas começa e Kazane lentamente começa a se transformar em pedra e consegue prender Ayaka até que ela se torne uma rocha sólida. No entanto, Kazane facilmente se liberta e questiona se elas acham que isso é suficiente para vencê-la. Ela informa a Ayaka que Evermillion odeia a impureza e muito provavelmente cortou seu suprimento de magia. Ao mesmo tempo, Hanoka começa a tentar usar seus poderes e acaba trocando de lugar com Ayaka, fazendo com que ele leve um soco em vez dela. No final, os dois são aprisionados em uma cela e nem mesmo os poderes de Ayaka são suficientes para queimar as barras de ferro. Ela informa a Honoka que Medusa foi arrancada dela e está sendo interrogada, então os segredos deles devem ter sido revelados a essa altura. Ayaka ainda diz a Honoka que Kazane lhe disse para garantir que os selos não fossem quebrados e dessa forma ela garantiria a proteção deles na escola, mas se eles fossem quebrados, perderiam essa proteção. Ela então liberta Hanoka das algemas e continua a história, dizendo que tinha certeza de que Kazan torturaria as bruxas da torre e decidiu escondê-las, pois não há como vencer sua mãe. Ayaka então menciona que subestimou os selos e pensou que eles poderiam não se quebrar, mas eles só se quebram quando ele deseja. Seu plano atual é derrotar Kazane, pois ela é muito esportiva e se tornará aliada deles. Hanoka argumenta que é impossível para eles derrotá-la e Ayaka enfia suas abóboras na boca dele. Ayaka então diz a Honoka que há um poder nele que todas as bruxas querem, e se houver mal, ele nunca deve ceder a ele. Ela também diz que os dois irão para a escola amanhã. Em outro lugar, Kazane está desfrutando de um jogo de tabuleiro com Kronwa e reclama de como estava animada para torturar Medusa, mas as bruxas de outra oficina levaram Medusa embora. Depois ocorre uma explosão e Honoko, junto com Ayaka, sai. Kazane vai atrás deles em sua vassoura e Ayaka diz a Kazane para se preparar para uma batalha. No entanto, ela se recusa a lutar e mais tarde os repreende por causar uma explosão. Honoka recorda que enquanto estavam na prisão, Ayaka lembrou dos poderes que ela obteve quando ele a beijou e pediu a Honoka que fizesse o mesmo. Mas, desta vez, precisava ser algo mais forte, e eles decidiram usar o Ear Cleaning, o que acabou por transformar Ayaka completamente. De volta ao presente, Kan e Ryu surgiram diante de Kazane no último dia das férias de primavera, pois ela precisava de um favor. As duas então levaram Ayaka, que havia acabado de entrar na escola, para a sala de aula delas. Todos começaram a comentar sobre a nova garota problemática que se juntará à escola. Kan teve que ensinar a Ayaka absolutamente tudo sobre a escola, de cima a baixo. Durante o almoço, várias garotas começaram a se aglomerar ao redor de Ayaka e disseram a Kan para parar de agir como sua empresária, pois ela nem era tão fofa assim. Isso fez com que Ayaka se levantasse e simplesmente se afastasse delas. Mais tarde, Kan diz a Ayaka que fazer amigos também é muito importante e pergunta o que ela está lendo, mas Ayaka não responde, e Kan volta a ler o seu mangá. Kan então perguntou a Yu se a vida escolar dela seria tão entediante para sempre,
E Ryu respondeu que mesmo que todos os alunos se tornassem suas amigas, ainda seria mais divertido apenas ficar ao lado da princesa. Em seguida, as três estavam olhando os resultados dos testes quando alguns delinquentes as encurralaram por se destacarem na escola. Eles estavam prestes a cortar o cabelo de Ayaka quando ela, de repente, elevou a temperatura corporal deles, fazendo-os perder a consciência. No caminho de volta para casa, Ayaka parou em uma escola de ensino médio só para meninos e começou a esperar que alguém aparecesse. Depois disso, as três começaram a sair cada vez mais juntas e, por fim, tornaram-se grandes amigas. Elas continuaram a passar tempo juntas e a observar a escola dos meninos até que a primavera chegou, e era hora de começarem o ensino médio. No primeiro dia, Ayaka viu Honoka e correu em sua direção, apenas para vê-lo de mãos dadas com Kasumi. De volta ao presente, Ayaka acorda e então vai acordar Honoka também. Ele menciona o sonho que teve sobre o tempo de Ayaka no ensino médio. Kasumi também vai para a cozinha e nota as bruxas da torre tomando o café da manhã juntas. No dia seguinte, Kasumi está ajudando Kimate na cozinha e sobe para chamar Honoka para o almoço, apenas para vê-lo brincando de médico com Ayaka. Ele tenta esclarecer o mal-entendido, mas Ayaka o imobiliza, deixando Kasumi em completo choque. No caminho para a escola, Ayaka aconselha Honoka a não invocar seus poderes, mesmo que ele se encontre em perigo. Honoka percebe que a razão pela qual ele está sendo alvo é por causa de Evermillion, que está dentro de seu corpo. Durante a aula, Mikage chama Honoka para responder a uma pergunta, mas ele não consegue, fazendo Tenpopo zombar dele. Após a aula, eles notam alguns delinquentes causando problemas dentro da escola, transformando-a numa zona sem lei. Ayaka explica que essa revolta é causada pela insatisfação dos alunos com a situação, e Tenpopo elabora que, sendo ele o presidente do conselho estudantil, sua terrível taxa de aprovação levou a essa rebelião. Nesse instante, Ryu cai na frente de Honoka e os delinquentes também aparecem. Eles dizem a Honoka para ir ao ginásio sozinho depois da escola. Ryu contou a Honoka que tudo começou quando ela trabalhava como bartender e viu a ex-presidente do conselho estudantil conversar com um delinquente sobre como Honoka examinou suas curvas e a expulsou do conselho. Durante a aula de ginástica, Ayaka informa a Honoka que a líder delinquente é conhecida como Hinon, a assassina de ursos, pois ela uma vez estrangulou um tigre que escapou do zoológico com as próprias mãos. E o nome do tigre era Lucky Bear. Honoka se pergunta por que Kazane não está furiosa, e Tenpopo menciona que ela encontrou Cromwell, que lhe disse que Kazane estava em uma viagem de negócios e que ela estava preenchendo o papel de diretora até então. Após a escola, Ayaka decide ir com Honoka, pois tem alguns conselhos para derrotar Hinon. Em seguida, Honoka entra no ginásio e nota muitos alunos reunidos ao redor. Hinon avança e Honoka pede a ela para conversarem, mas ela culpa Honoka por ter tocado no gigante da ex-presidente do conselho estudantil. Ela começa socando Honoka no chão e continua a espancá-lo. De repente, os poderes de Honoka começam a agir, e ele se lembra de como Ayaka lhe disse para procurar a brecha enquanto ela desferia seu último soco, e aproveitar isso para derrotá-la. De volta ao presente, Honoka segue o conselho e consegue imobilizar Hinon, mas não consegue desferir um soco. De repente, a luz se apaga, e as bruxas da torre aparecem. Hinon fica furiosa e começa a espancá-las sem piedade. Nesse momento, Ayaka aparece e soca Hinon no rosto, nocauteando-a. Logo depois, Honoka acorda nos braços de Ayaka e as bruxas o ajudam a se levantar, mas ninguém mais consegue vê-las devido aos seus mantos. Em seguida, Ayaka disse à ex-presidente para melhorar a popularidade de Honoka e ela reconsideraria sua sentença. Isso resulta em Hinon indo atrás da ex-presidente após descobrir que havia sido enganada. Kazumi não sabia de nada, pois estava fora. E Mikage também recebeu tratamento após a surra que levou, enquanto Honoka se tornou o herói que derrotou Hinon. Em outro lugar, a ex-presidente se arrepende do que fez, pois Ayaka provavelmente a odeia, mas Ryu menciona que ela, junto com Hinon, se desculpou, então tudo deve estar bem. Ryu ainda diz que ela até pegou a roupa íntima de Ayaka todos os dias por 6 meses e fez todo tipo de coisas estranhas até que Ayaka descobriu, mas ela não parou de ser amiga dela. Kani também fez algo parecido, mas Ayaka ainda é sua amiga. Ayaka leva Honoka ao telhado de um prédio alto para ensiná-lo a lutar. Ela tira um chicote e Honoka menciona como ela não queria ensiná-lo antes, pois era perigoso. Ayaka responde que ele treina secretamente e até toma banho com Kazumi. Ela então o silencia e não quer ouvir desculpas. A primeira coisa que ele precisa aprender é como manifestar sua magia. Depois de dizer a ele para relaxar, Ayaka pressiona seus talentos contra Honoka, fazendo-o perder todo o seu foco. Honoka diz a ela para se afastar, pois ela sempre o mima assim, o que a deixa furiosa, e uma besta de fogo aparece na frente dele. O plano de Ayaka é fazer Honoka lutar contra aquela coisa, e ela o tranquiliza de que nenhum dano será causado a ela. A besta ataca Honoka, e Ayaka diz a ele para não fugir, mas para se manter firme. Ela chicoteia Honoka para longe, e ele perde a consciência. Ayaka nota o cotovelo arranhado dele e decide parar, mas Honoka discorda, dizendo que ninguém perde a vida por um joelho arranhado. Isso resulta nela o jogando do prédio enquanto a besta o ataca. Ayaka então aconselha Honoka a se concentrar e invocar uma imagem forte. Em outro lugar, as bruxas da torre decidiram se juntar à academia para bombar os músculos, mas Tenpopo quebrou uma unha do pé e decidiu cancelar o plano de treino do dia. Enquanto isso, Honoka ainda está caindo e só consegue pensar em coisas indecentes.
Eventualmente, ele consegue invocar uma garota enorme que salva os dois. A garota acaba sendo Ayaka, vestindo uma mini saia. Sua garota invocada então soca um prédio, e Honoka, que está em pânico para controlá-la, começa a sentir-se tonto, e a garota desaparece. O prédio que ela socou era onde as bruxas, junto com Mikage, estavam presentes. Cromwell menciona que conseguiu fazer isso sem quebrar o segundo selo, mas Mikage argumenta que o novo selo deve ter sido quebrado quando ele lutou contra Hinon outro dia. Ela ainda menciona que fazer coisas assim fará o segredo das bruxas vazar, e Mikage pede para ela parar, mas ela responde que seu único objetivo era fazê-lo engolir a pílula e que ela tem que esperar até que os outros selos se quebrem. Em outro lugar, Kazane está diante de um padrão estranho, e Hinon informa que um mensageiro da torre lhes disse que ela fez todos na cidade de reféns. Ao mesmo tempo, Ayaka está levando Honoka de volta para casa, e ele pergunta a Ayaka a razão pela qual ela decidiu treiná-lo. Tampopo disse a Honoka que todos se reuniram para planejar uma estratégia para lutar contra Hina, e que era o plano da ex-vice-presidente fazer Hina lutar contra Honoka e perder para aumentar sua popularidade. Honoka então agradeceu a Ayaka e mencionou que a escola precisava relaxar um pouco, e Ayaka se lembra de um sonho onde Honoka lhe disse que eles passariam muito tempo na escola fazendo tarefas juntos, e a aconselhou a se juntar ao conselho estudantil. De volta ao presente, Ayaka lembra Honoka dos testes finais, dizendo que esses são mais importantes. Na semana seguinte, as bruxas tomam café da manhã juntas, e Honoka diz a Ayaka para darem o seu melhor nas provas. Em outro lugar, uma bruxa chamada Weekend se encontra com Kazane. Ela informa que viu o padrão várias vezes durante a guerra e que eles massacram amigos e inimigos igualmente. Em outras palavras, é como uma bomba que pode aniquilar a cidade inteira, aconselhando Kazane a não se meter com isso. Kazane responde que está ligada por um contrato de sangue e pede a Weekend para negociar, dizendo que ela provavelmente a chamou por causa de Honoka. No entanto, Weekend discorda, dizendo que ela terá Honoka, mas a bomba tem um propósito diferente. Ela menciona que lutar contra pessoas comuns com magia é difícil, pois é quase impossível eliminá-las. A razão por trás disso é a oficina que protege a cidade da magia e mantém uma barreira sobre a cidade. É projetado para salvar automaticamente as pessoas de sofrerem danos de ataques mágicos, mas ainda assim, perde sua energia toda vez que protege as pessoas, e os poderes de Kazane não são fracos o suficiente para que ele falhe. Mas e se ela tiver que proteger a vida de todos na cidade de uma só vez? De repente, os bueiros pela cidade começam a explodir e Kazane começa a se sentir exausta. Todos na sala de aula começam a entrar em pânico, mas Ayaka pede a Honoka para voltar ao seu lugar e terminar a prova. De repente o chão desaba, e a prova de Ayaka queima, o que a faz levantar e levar Honoka embora. Enquanto isso, Weekend menciona que também deu a Medusa e Crowar algumas informações, e eles fizeram com que Kazane perdesse a consciência, e Ayaka leva Honoka para um local secreto dentro da escola, e Weekend também prende Kazane dentro de um quarto. Eventualmente, Honoka e Ayaka chegam a um coliseu em ruínas, onde outras bruxas também estão presentes. Kasumi diz a Honoka que Hinon é sua professora, e Hinon apresenta sua líder, Natsumi, e Aturi, que não é muito amigável com os outros. Natsumi menciona que houve um pequeno acidente durante um experimento na sala de ciências e diz a ele para relaxar, apenas para apontar uma arma para Honoka. Ela então dispara algumas balas e Ayaka soca com toda a força. Ayaka continua lutando contra Hinon e Honoka percebe que o dano deve ser causado a Ayaka e consegue salvá-la antes que os outros ataquem. Hinon então nocauteia Kasumi e diz a Honoka para ir com elas. Em seguida, Hinon leva Honoka e Ayaka para o subterrâneo, permitindo que ele faça qualquer pergunta depois que isso acabar, o que inclui o tamanho do sutiã dela. Ela então os leva até um quarto e os avisa para não tentarem escapar. Dentro do quarto, Honoka percebe que não pode usar magia, e Ayaka se desculpa por não ter percebido antes. Ayaka deduz que trancá-los ali significa que Kazan descobriu sobre Evermillion, ou que sua proteção se foi, mas ela deveria estar aqui, o que leva ao fato de que Kazan foi derrotada. Nesse momento, um ursinho de pelúcia cai dentro do quarto, e um holograma de Weekend aparece, mas antes que ela possa dizer qualquer coisa, Ayaka o destrói. Ela então destrói uma parede e decide escapar, prometendo a Honoka que irá derrotar o Weekend. Honoka e Ayaka estão subindo as escadas, e ela menciona que é uma rota diferente que ninguém usa. Eles abrem a porta e testemunham a cidade queimando em chamas. Em outro lugar, Natsumi está explicando o que causou as explosões, e diz que não houve vítimas, mas Kazane está atualmente em mãos inimigas. Ryo menciona que as bruxas não estão protegidas pela barreira, e Hinon acrescenta que a ajuda levará algum tempo para chegar. Natsumi ainda diz que as bruxas desta cidade não são realmente experientes, e Ryo também comenta como as bruxas da oficina não podem usar magia sem a barreira. Elas são ordenadas a fugir se quaisquer bruxas inimigas aparecerem durante a missão de resgate, e tudo depende de quanto tempo levará para Kazane retornar. Além disso, apenas algumas bruxas podem temporariamente manter a barreira, e as outras simplesmente perderão sua magia tentando. Honoka começa a se preocupar com sua mãe, e Ayaka o tranquiliza de que ela está bem. Mas ele continua em pânico, perguntando-se se tudo isso é culpa dele. Ayaka responde que todos estão seguros, mas a cidade foi destruída por causa de Honoka, e ela sabe como ele se sente.
Ela então lembra Honoka que ele foi quem a salvou quando ela foi petrificada por Medusa. Isso faz Honoka se acalmar e Ayaka pede a ele para ir com ela. O inimigo quer invadir a oficina e Ayaka quer chegar lá antes que eles o façam. Ela o avisa para ter cuidado, pois nem mesmo o manto o salvará de cair. Honoka pergunta a ela sobre não poder usar magia, e Ayaka responde que as bruxas da oficina formam um contrato que absorve a magia das bruxas, para proteger os civis. Além disso, o contrato com a cidade é o pré-requisito que permite às bruxas da oficina usar magia. Ayaka ainda menciona que se a contratante, que é Kazan, voltar, a cidade será restaurada à sua forma original. De repente, Honoka cai e Ayaka pula atrás dele. Felizmente, ambos conseguem pousar sem sofrer ferimentos, e Honoka questiona sobre o lugar para onde estão indo. Enquanto isso, uma bruxa equipada com bombas se aproxima de Natsumi, dizendo que as bruxas da torre lhes deram 30 minutos para trazer Honoka até elas ou as bombas explodirão. Ao mesmo tempo, Tempopo e os outros estão observando o Weekend de longe, junto com Kasumi. Aparentemente, Ayaka e Honoka estão indo para o local do contrato. Nesse momento, uma bruxa chamada Gibraltar aparece em seu caminho. Ayaka empurra Honoka para longe e começa a lutar contra Gibraltar, mas acaba sendo esmagada por sua marionete de pedra. Surpreendentemente, Ayaka então consegue subir na marionete e acerta um chute no rosto de Gibraltar. Gibraltar percebe que Ayaka não deveria ser capaz de usar magia, e ela responde que foi apenas um chute comum. Ryo tenta ligar para a cela de Honoka, mas eles não atendem, e Rinon calcula que levará 45 minutos para trazê-los de volta. Natsumi também verifica as bombas, e percebe que não há contrato de sangue, e que, com um encantamento de dissipação, elas podem ser facilmente desarmadas. A bruxa equipada com uma bomba informa Natsumi que estava salvando civis quando uma loira atraente apareceu e fez isso com ela. Ao mesmo tempo, Cronoir acorda e encontra seu quarto uma completa bagunça. O jacaré obeso a informa que a bruxa que a usou é responsável por tudo isso. Isso resulta em Cronoir ficando animada, pois a bruxa que derrotou Kazan está na frente dela, e ela gostaria de experimentá-la. Em outro lugar, Ayaka e Honoka chegam ao terreno sagrado da oficina, e Honoka está ciente de que precisa fazer um contrato. Enquanto isso, Natsumi junto com Rinon e a bruxa da bomba aparecem na frente de Weekend dizendo que precisarão de mais tempo. Mas Weekend se recusou a negociar, deixando Rinon furiosa. Weekend menciona que o cronômetro logo disparará e as bruxas que ela tem sob seu controle serão feitas em pedaços. Kazumi deduz que Weekend pode ser a negociadora, e uma bruxa completamente diferente pode ter armado as bombas. Isso significa que ela deve estar observando-os, assim como eles a observam, e Tempopo decide procurar na escola. Rinon percebe que os outros elaboraram um plano e decide atacar Weekend se o cronômetro disparar. Ayaka diz a Honoka que ele sentirá uma pressão imensa, e a magia será sugada dele quando o contrato for formado, mas se ele for bem sucedido, as bruxas poderão usar magia novamente. Restam apenas 30 segundos quando Honoka caminha em direção à árvore e é envolvido por várias raízes. Assim que o cronômetro se esgota, Tempopo chega e usa o feitiço de dissipação. Rinon e Natsumi começam a correr em direção ao Weekend enquanto ela segura o interruptor. Elas começam a sentir sua magia retornar e usam o dissipar enquanto Rinon soca o Weekend no chão. Enquanto isso, Honoka acorda nos braços de Ayaka e ela menciona que ele dormiu por 3 horas seguidas. Rinon e Natsumi conseguem trancar o Weekend atrás do cristal, e Natsumi diz a Rinon que o grupo de Kasumi está procurando por Ayaka e Honoka. Weekend diz a Rinon que ela veio em silêncio por respeito, já que a derrotaram. Ela ainda menciona que a Rinon provavelmente está preocupada que uma bruxa que pode derrotar Kazan não possa ser derrotada por elas, e menciona como elas carecem de conhecimento básico de batalha. Weekend então tira seu manto e mostra a elas as bombas amarradas à sua cintura, explodindo-as em seguida. Ela então consegue sair e chama Honoka dizendo que seus amigos logo perderão suas vidas. De repente, Honoka se encontra na frente de Weekend que lhe fala sobre as bombas presentes no Coliseu. Ele informa Ayaka sobre isso e começa a usar sua própria magia. Seus poderes começam a curar todas as bruxas que perderam a consciência. Kazumi encontra uma bruxa inimiga enquanto Cronworth dá à subordinada de Weekend um corte de cabelo discreto, forçando-a a confessar. Honoka continua usando magia e eventualmente desmaia. De volta ao presente, quando Kamachi ainda era estudante, ela costumava ser intimidada, mas um dia Kazan a defendeu e derrotou todos os valentões. Honoka vê as memórias de Kazan de quando ele era criança e foi para algum lugar com Kazan. Alguns anos depois, Ayaka disse a Kazan que encontrou Honoka e pediu para colocá-los na mesma turma. Nesse momento, Honoka aparece na frente de Mikage e diz a ele que será seu acompanhante. Acontece que ele o viu no ciclo de recordação quando estava vendo as memórias de Kazan. Ela provavelmente tem uma conexão profunda com Honoka como a antiga contratante. Aparentemente, o lugar onde eles estão é o espaço entre as dimensões, e como Honoka fez o contrato, ele está conectado a esse lugar. Mikage então menciona que Natsumi é na verdade sua sobrinha, e está na linha para se tornar a próxima líder. Homens têm baixa posição em famílias de bruxas, e um dia pode ser o mesmo para Honoka também. Eles então chegam ao coração da cidade, que está cheio de estrelas, e cada pequena luz é uma vida humana. É aqui que eles evacuam civis em tempos de desastres mágicos. Kamachi está atualmente lá também, e quando a cidade for restaurada, eles retornarão ao seu próprio mundo. Suas memórias são apagadas por Mikage antes de enviá-los de volta, pois ele é um mago apagador de memórias.
Tampopo está tentando encontrar sua amiga quando sente um terremoto. Acontece que é devido aos ursos lutando entre si. Kazumi e o urso das bruxas da torre estão tendo uma luta não muito amigável para crianças, e o urso de Kazumi eventualmente consegue derrotar o outro urso. No entanto, ele se levanta novamente, e Kazumi menciona como sua magia é uma cópia da dela. As outras 4 bruxas falam sobre como a bruxa da torre pode copiar outras bruxas, e está atualmente copiando a magia de Kazumi. De repente, um dos ataques dos ursos faz a antissocial Rin cair, e Kazumi consegue salvá-la, mas leva um soco em vez disso. Em outro lugar, a Tori aparece e pergunta a Ayaka sobre a condição de Honoka. Ela então informa a Ayaka que cumpriu a missão exatamente como ela ordenou, e ainda informa que Cromwell começou a caçar todas as bruxas da cidade. Em seguida, ela pede a Tori para ficar de olho em Honoka, enquanto ele sai um pouco, comentando como Weekend é sua presa. Justo quando Kazumi está prestes a ser atacada, Medusa a salva e destrói o outro urso. Medusa então repreende as garotas por acampar como completas novatas, mencionando que ela tem sido um pouco fácil demais com elas. Dito isso, ela as leva embora enquanto as outras bruxas a seguem. Ao mesmo tempo, a Tori zomba de Ayaka por não deixá-la ajudar e permite que ela use a arma que deixou ao lado dos guarda-chuvas. Dito isso, Ayaka voa pela cidade e chega à igreja onde Weekend está presente. Sem perder tempo, Ayaka tenta atacar, mas é empurrada de lado. Weekend diz que ela não terá vantagem, pois o prédio está cheio de bombas. Enquanto isso, Mikage conta a Honoka que ele foi o responsável por levar Ayaka e seus recuerdos embora, e quando tenta argumentar, os dois são atacados. Ayaka continua tentando evitar as bombas e atacar o Weekend, mas falha. Em seguida, ela consegue passar pelas bombas e o Weekend menciona que está impressionado com como Ayaka usou sua própria magia para se defender da explosão. Ayaka então se joga para frente, mas Weekend continua detonando mais e mais C4S, permitindo que ela evite o ataque. Por outro lado, a Tori coloca uma tonelada de lenços de bebê em cima de Honoka e seu boneco repreende-a, dizendo a Tori para fazer como ele manda. Sua primeira ordem é que Honoka se desvista e enfiar uma cebola no bolo de arroz dele. Enquanto isso, Weekend consegue vencer Ayaka e se compadece dela enquanto segura seu rosto. De repente, Ayaka se incendeia dizendo que sua magia desapareceu, mas é a magia de Honoka. Ayaka se lembra de quando deu a ele um bom tempo e diz ao Weekend que seu maior erro foi pensar que Honoka não estava com ela. Surpreendentemente, Weekend se levanta e causa outra explosão. Nessa vez, seus bonecos se levantam também, e Ayaka se prepara para a segunda rodada. Mikage não acredita que as bruxas torre estão atacando esse lugar e decide enviar Honoka de volta, assegurando que ele vencerá os fracos em breve. Honoka então acorda e se assusta ao ver a si mesmo comandando. Ele então descobre onde Ayaka está lutando e tenta sair, mas a Tori o prende, dizendo que ele tem febre. Em seguida, Mikage se comunica com a Tori através de seu boneco, dizendo que ele cuidou das bruxas, mas elas colocaram uma bomba no local de evacuação. Eles disseram a Mikage que a bomba explodirá em 30 minutos e pediram para levarem Honoka para Weekend. Honoka acaba ouvindo e pede a Satori para levá-lo até Ayaka. Em outro lugar, Ayaka é derrotada por Weekend e é amarrada pelos seus bonecos. Weekend diz a Ayaka que sempre mantém uma poção de cura nos seios e passa metade do tempo arrumando bombas na igreja e na cidade inteira. Honoka nota uma explosão próxima causada por Ayaka para escapar. Ela então se encontra nos braços de Honoka, que pede para ela usar seus poderes, informando-a sobre a bomba no local de evacuação. Ayaka então se energiza e ataca os subordinados de Weekend, seguida por ela derrubar o Weekend no chão e pedir pelo interruptor. Tampopo está andando pela cidade e entra no urso de Kazumi. Ela não entende o que ele está dizendo e pede para sua coelha traduzir, que lhe conta sobre Kazumi. O local de evacuação começa a explodir antes mesmo de 30 minutos se passarem e uma bomba explode abaixo de Mikage. Weekend diz a Ayaka que não era uma bomba de tempo, mas era para explodir quando Honoka aparecesse. Ela então começa a culpar Honoka por tudo e pede para ele quebrar os selos. Isso resulta em Honoka usar seus poderes para parar as explosões, e antes que ele possa fazer algo, a magia desaparece e ele cai. Em seguida, ele acaba na frente de Evermillion. Enquanto isso, Tempopo carrega Kasumi, enquanto o urso e Ted se tornam melhores amigos. Evermillion diz a Honoka que eles estão dentro de seu feitiço e deduz que ele está tentando salvar todos os habitantes da Cidade das Bruxas. Ela então adiciona que um grande desejo requer uma grande compensação, que é sua vida. Honoka percebe que sua morte significa a morte de Ayaka também, e começa a se perguntar o que é a coisa certa a fazer. No final, ele concorda em fazer o acordo e usa seus poderes para restaurar a cidade inteira. Medusa diz a seus subordinados que é essa a força que ela quer. Ayaka diz a Hinoka para parar de usar seus poderes e ele se desculpa com Ayaka, falando sobre o acordo. No entanto, ela não parece estar chateada e menciona que não pode viver sem ele de qualquer maneira. Então,
Ayaka diz a Evermillion para usar sua vida em vez dela, e ela cai no chão. Weekend aproveita a oportunidade para esfaquear Honoka. No entanto, ele consegue tirar o punhal e quase esfaqueia Weekend, dizendo que não importa quantas vezes ela tente explodir a cidade, ele fará o mesmo e salvará todos que vê na frente dele. Infelizmente, Honoka perde toda a sua força e cai. Weekend se levanta e aconselha Honoka a pedir que seus amigos cuidem da ferida, e diz a ele que está preparado para a sua próxima reunião. Ela então diz para seus subordinados seguir o plano F e voltar em 8 horas. A Tori vê o Weekend sair da igreja sem ferimentos e eventualmente se depara com Kronui. A Tori aproveita a oportunidade para entrar e testemunha Honoka segurando Ayaka nos braços. Enquanto isso, todas as outras bruxas começam a se curar, e Kazumi acusa Tenpopo de querer se envolver com ela enquanto ela estava inconsciente. O urso tenta explicar para Kazumi, mas ela ordena que ele a bata. O coelho diz ao Ted que irá fazer o sacrifício, pois ele irá pegar um por eles. Isso resulta em Ted dar um soco neles. Mikage liga para a Tori novamente e fala sobre tudo voltar ao normal e pede a Tori para deixá-lo falar com Honoka. Mikage elogia Honoka, mas ele responde que errou, pois Ayaka perdeu a vida. Enquanto isso, Cronoir e Weekend andam pela cidade e ela diz a Weekend que ela deve escolher o local de sua morte. Weekend responde que isso não importa e a batalha entre elas começa. Mikage ouve a história toda de Honoka e menciona que algo está estranho, como se ele fez um acordo com sua própria vida, então a vida de outra pessoa não deveria funcionar. Em seguida, Mikage diz a Honoka para desenhar um círculo mágico no chão e colocar Ayaka no centro. Por outro lado, Cromwell facilmente derrota Weekend e comenta sobre como foi fácil. Wei reclama que ela não tem nada a ver com isso, e o Lama certamente não. Weekend começa a se preocupar com o fato de Honoka ainda estar vivo quando ele deveria ter morrido, e suas habilidades deveriam ser dele. Mikage então diz a Honoka para cortar sua mão e derramar o sangue em Ayaka, terminando com um beijo. Xian Ijian, Zeshiishi, Tashuya Huifu Heton. Zuijon, Honoka se anima e acaba beijando a testa dela, mas isso não parece funcionar. Guou 说他再试一次，但在他能到达他的嘴唇之前 ，Honoka começa a se assustar. Guou 开始变得沮丧，试图把他推倒，但就在这时 ，Ayaka 开始呼吸，睁开了眼睛。在其他地方 ，Cromwell 提到 Weekend 让他制作了那个糖果，说使用它是大错特错。Weekend 回答说他们最终达成了他们想要的结果，因为 Medusa 被释放了，而 Cromwell 得到了战斗的机会。他进一步提到他知道 Cromwell 的目标，但回答说 Weekend 错了，提到他失败了，因为他不知道对手。货物不仅保护了 Honoka， 还帮助了他。就在这时 ，Kazen 突然出现。说即使在几个小时内他重新获得了魔法，他决定把事情留给他的学生，但他说他要求 Cromwell 把 Weekend 缴出来，但 Cromwell 拒绝了，结果两人开始战斗，准备战斗。最终 Kazan 成为胜利者。在其他地方 ，Ayaka 请求 Evermillion 释放 Honoka 从合同中，并将他使用的权利还给 Honoka。Evermillion 告诉 Honoka 他甚至没有使用他的力量，而是通过使用自己的力量拯救了镇上的人民，因此协议被取消了。随后 Honoka 在自己的床上醒来 ，Ayaka 在哪里迎接他？后来两人一起走到学校 ，Ayaka 告诉 Honoka 他的魔法需要一些时间来恢复。Honoka 提到成真已经恢复正常 ，Ayaka 称赞他保护了他。就在这时，无畏女巫出现，宣告从 Medusa 那里接受了训练，准备带走 Honoka。他们都试图攻击他，但都被 Ayaka 轻易地处理了，让 Honoka 意识到没有什么真正改变。这就是关于女巫的故事。你觉得 Honoka 会永远接触所有的封印吗？在评论区写下你的想法。如果你也希望有像 Ayaka 一样的人，确保点赞和订阅。下次视频见。